Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais aqui uma aula de matemática financeira. Estamos na aula 5, né, de inflação, nossa quarta área. Então, já seguindo aqui, né, mais uma definição para vocês. Já tinha comentado um pouco sobre essa taxa referencial, né, a famosa TR, que atualmente está em 0%, tá? A TR hoje está em 0%. A definição dela é mais ou menos o seguinte, né? Ela é apurada a partir das taxas pré-fixadas de juros praticadas pelos bancos na colocação de títulos de sua emissão, tá? A TR é utilizada como indexador também, né, de diversos contratos de financiamento, por exemplo, crédito imobiliário, não sei se consórcio tem também, mas eu sei que tem pagamentos de seguros, a caderneta de poupança e o próprio FGTS, tá? A taxa referencial aí da economia. Hoje ela está em zero, tá? 0%. É como se fosse um fator de reajuste, né? À medida que você, por exemplo, você trava uma taxa lá num contrato, vamos pensar num crédito imobiliário, tá? Você vai no banco lá e você fecha uma taxa de juros pré-fixada. Tipo, você vai pagar uma taxa de 8% ao ano, né? Nesse financiamento que você quer fazer, mais a TR, que é uma taxa mensal, ou seja, é como se fosse uma maneira, né? De quando o banco trava a taxa de juros, ele deixa ali um fator de reajuste, né? Porque sei lá, daqui a 20, 30 anos, né? Depende, acho que hoje o prazo máximo dos créditos imobiliários é 30 anos. 30 anos é um prazo muito grande, né? De você travar uma taxa, né? Ela pode ser benéfica para ti ou pode ser benéfica para o banco ao longo do tempo, né? Então essa TR meio que faz uma média, né? Não fica nem bom para um nem bom para outro, porque a TR então ela vai variando, né? Com o passar do tempo, né? Hoje, atualmente, né? Como as taxas de juros estão bem baixas, né? Hoje ela é 0%, tá? A TR está em 0%, ok? Então, já falei para vocês, né? Um dos investimentos mais famosos do Brasil, né, gente, é a caderneta de poupança. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Ela já foi mais vantajosa no passado, né? E até porque não se tinha conhecimento de outros instrumentos financeiros. Praticamente a pessoa física tinha acesso só à poupança. E olhe lá, né? Praticamente só tinha isso mesmo. Então a regra da poupança, que vale até hoje, né? A regra foi mudada, na verdade, em 2012, tá? Essa regra, a partir de 2012. Desculpa. A partir de 2002, tá? A partir de 2002, a regra é a seguinte, ó. Vou botar assim, caderneta. Caderneta. A caderneta de poupança, gente, ela é um instrumento usado pelos bancos para financiar o crédito imobiliário. Então, no geral, a remuneração dela é um pouco mais baixa mesmo, porque o banco tem que usar esse dinheiro para um tipo de crédito que não pode ser, tem que ser um crédito que beneficie as pessoas, entendeu? Em princípio, a ideia era essa, tá? Quando se criou esse instrumento, era para os bancos usarem esse dinheiro num crédito imobiliário mais barato. Não que o banco vai fazer isso, mas deveria, não? Então, hoje a regra, né, de cálculo é a seguinte, já falei para vocês, né? Se a Selic, tá? Se a taxa Selic ela for menor ou igual que 8,5% ao ano, essa é a regra, tá? Se a taxa Selic for menor ou igual que 8,5% ao ano, ela vai te dar 70% da Selic, que é o que está acontecendo hoje, né? 70% da Selic mais TR. É o que vale hoje. Bem? Agora, se. São dois condicionais aqui. Se a taxa Selic for maior do que 8,5%, hoje a Selic está em 2,25%. Tá? Já teve muito mais. Já teve quase 50% já. Há um tempo atrás, isso, muito tempo atrás. Ela vai te dar zero. Aí é uma taxa fixa, ela vai te dar 0,5% ao mês mais TR. Essa regra, tá, gente, começou a valer a partir de 2002.
Quem tinha dinheiro aplicado na poupança antes de 2002 ficou com essa regra aqui. Ficou com 0,5% ao mês mais TR. Que hoje, nos dias de hoje, é um baita negócio, né? Porque a caderneta de poupança não paga imposto de renda, tá? Ela é isenta de IR. Então hoje, né, quem deixou o dinheiro, né, antes de 2002 e está até hoje, né, com dinheiro na poupança, hoje não vale a pena tirar, né? Porque é um dos instrumentos também mais seguros que tem. Cara, ele não é mais seguro que o Tesouro Selic, né? Porque a caderneta de poupança é um instrumento dos bancos. O Tesouro Selic é um instrumento do governo federal. Quem é mais seguro? O governo federal ou o banco? O próprio governo federal, né? Porque ele, na pior das hipóteses, ele pode até imprimir dinheiro, entendeu? Então, obviamente, um governo é muito mais forte que um próprio banco, né? Eu quero dizer o seguinte: antes de quebrar o governo, provavelmente os bancos já quebraram, né? Então, mas mesmo assim a poupança ela é muito segura, tá? Ela tem também o fundo garantidor de crédito. É um dos instrumentos que tem esse fundo garantidor de crédito, né? Que é até 250 mil por CPF, né? Você tem garantia, né? Mesmo que o banco quebre, tá? Esse é um fundo que criaram, né? Para os investidores uma certa segurança. Não é todo instrumento financeiro que tem, tá? Esse fundo garantidor de crédito. Tranquilo? Entenderam as duas regrinhas aqui? Vou botar assim, a regra A, regra B. Hoje está valendo a regra A, né? Porque a Selic hoje está em 2,25, tá bom? Beleza. Então, vamos a um exercício bem simples, ó. Admito uma aplicação de 7.500 em uma caderneta de poupança por 2 meses. A TR e a taxa Selic para cada mês são as seguintes. Isso aqui é uma coisa hipotética, tá? Então vamos supor lá que no mês 1 a taxa Selic seja de 12,5% ao ano e a TR naquele mês, né, desse ano foi de 0,056% ao mês. Já no mês 2, a taxa Selic foi de 11,75% ao ano e a TR foi de 0,048% ao mês. Qual é o valor resgatado ao final de 2 meses e qual a rentabilidade acumulada ao final do bimestre? Então é só ver, né? Aqui então, vamos começar com o mês 1, né? Então tem que separar em 2 meses aqui. No caso ali, como a taxa Selic, ó, no primeiro mês foi 12,5, depois 11,75, ela está maior, né? Do que 8,5. Então, tanto para o mês 1 como para o mês 2, a regra que vai valer de cálculo, concordam? A regra vai ser a letra B, né? Como a Selic é maior que 8,5, ela vai te dar 0,5 mais a TR. Então, quando tá, você tiver duas taxas, tá, envolvida na tua operação, que é o caso ali, né? Você tem uma taxa nominal, que agora vai ser o 0,5, e você tem mais a TR. Então, nesse caso aqui, a taxa, vou chamar assim, ó, no mês 1, eu vou chamar de I1, tá? Que é a taxa de juros, vamos dizer assim, nominal para o mês 1. Quando vocês tiverem mais de uma taxa envolvida, gente, aí vocês vão ter que fazer o quê? É como se fosse um juro sobre juro também sobre a taxa, né? Não é só somar as duas taxas. Ficaria assim, ó. Ficaria 1 mais a TR, 1 mais a TR, vezes... Isso aqui é um R, tá bom? Você sabe que a minha letra não ajuda também. Vezes... Eu vou chamar assim, ó, 1 mais IN, mas esse IN é aquele 0,5 menos 1. Tá vendo? Sempre quando você for fazer essas continhas de taxa sobre taxa, você tem que fazer essa conta. Lembra da aula passada que eu até deduzi, né, que eu fiz uma relação entre a taxa real, a taxa nominal e a taxa de inflação, né? Se eu isolasse a taxa nominal, lembra que ia ficar 1 mais R, que é a taxa real, vezes 1 mais a taxa de acumulado de inflação menos 1. Então, sempre quando for achar uma taxa nominal que envolva mais taxas, você tem que fazer essa conta aqui. Então, é como se uma dessas aqui, por exemplo, fosse realmente a taxa nominal, que é essa aqui, o 0,5, né, que é a taxa nominal, e a TR é como se fosse a inflação do acumulado, entenderam? Então, essa aqui, no nosso caso, é a taxa 0,5%, e a TR a gente viu ali no primeiro mês é 0,5%.
0,56%. Deu mais ou menos para entender aqui? Cuida, tá? Às vezes o pessoal não faz essa conta, pega e faz uma soma de duas taxas, né? Não, aqui é juros sobre juros sempre, né? Então, essa é a conta correta. Então aqui ficaria como 1 mais 0,0. Gente, vai ficar... vou dividir por 100, então vai ficar mais 2 zeros aqui, perfeito? Já somei direto ali, tá? E aqui, 1 mais... barbaridade. 0,05. Perfeito? Faltou um zero ali, né? Deixa eu arrumar aqui. 0,005 menos 1, tá? Essa é a continha. Quanto é que vai dar isso? Essa vai ser a nossa taxa 1, a nominal 1 desse mês 1. Tá? Eu apliquei a TR mais 0,5. Quanto que vai dar isso? Deixa eu pegar meu HP aqui. Vocês estão enxergando? Estão, né? Vou botar aqui, vocês enxergam aí. Então vai ficar 1, cuidado ali, ó. Tá, vou até somar para não se perder nos zeros aqui. Vocês podem se confundir ali. Vocês podem não enxergar o que eu estou fazendo, ó. Vezes, ó, vou abrir um parênteses. 1 mais 0,005. Ó, faço bem separado que é para você enxergar todos os passos aí. Tá bem? Essa é a taxa. Já vou multiplicar lá por 100. Já no 0,55. A nominal do primeiro mês, né? 0,55 é 6, né? 0,556% ao mês. Então primeiro, gente, eu acho as taxas de cada mês, tá? Para depois calcular a rentabilidade, tá? Acumulada. E o montante também que ele quer, né? Que é o valor resgatado, né? Que é o montante depois, e a rentabilidade. Para o mês 2, vamos fazer o cálculo. Mesma coisa no mês 2, né? A taxa Selic foi menor do que... Foi maior, quer dizer, né? Do que 8,5. Então vai ser 1 mais ATR. Vamos colocar assim. 1 mais ATR. Só que muda, né? Vai ser ATR do mês 2 agora, tá? Se você quiser separar aqui, chamar de TR1 e TR2, a taxa nominal não muda, né? É aquele 0,5 mesmo do cálculo, a regra de cálculo. Mas a TR aqui muda, tá vendo? Tá? É isso que eu quero dizer, olha só como muda a TR aqui, tá? A TR aqui, até para ficar claro, se quiser chamar isso aqui de TR1 e TR2, ó, ficaria até melhor, né? Tá, entenderam? Aqui, ó, chama de TR1, deixa eu botar de outra cor. Aqui que eu tava dizendo, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Chama esse carinha aqui, ó, de TR1. E esse aqui de TR2, só para não confundir. Tá bem? Entendido? Bom, seguindo então aqui. Então nós vamos ficar com 1 mais... A conta é parecida, né? 1 mais 0,00056. Opa, desculpa. Viu só? Eu acabei de falar uma coisa e fiz outra, né? 0,048, tá, gente? Vai ficar 0,00048. Aqui não muda, né? 1 mais 0,005. Vamos ver quanto é que vai dar isso? Quanto que vai ser a minha taxa 2, então, do mês 2? Então veja que cada mês você vai ter que calcular a taxa, porque a TR pode mudar, né? E a própria Selic também. Então nesse caso específico vai ser 1 mais 0,00048 vezes 1 mais 0,005. Beleza? Menos 1 multiplica por 100. Vocês já entenderam aqui, né? Então vai dar 0. Já multipliquei para você, né? 0,548.
tá? 0,548. 0,548% ao mês. Tá aí as duas taxas. Agora ele quer o montante, ele quer qual é o valor resgatado. O valor futuro, né? Faz tempo que eu não uso essa nomenclatura, né? O valor futuro. Qual que é o valor futuro, né? O FV. O FV vai ser o quê? É o valor presente. É o present value. Não é? Mais. E quem é que vai ser essa taxa aí agora? Essa taxa aí, gente, vai ser o acumulado dos dois, mas não é somado também. Ah, presta atenção. Então, na verdade, quanto que ele implicou na poupança? Ele aplicou R$7.500. Ele aplicou R$7.500. Cuida que aqui ó, vai se desmembrar em duas. Eu quero dizer o seguinte, ó. Deixa eu até fazer diferente aqui. Só para vocês entenderem. Nesse caso específico, ó, vai ser o valor presente. Olha o que vai acontecer. Vai ser 1 mais I1. 1 mais I1 vezes 1 mais I2. É assim que é o cálculo. Porque a taxa muda em cada mês, entenderam? Em cada mês vai ter que fazer. A não ser que, claro, se a taxa se repetisse, aí eu poderia levar na N. Tá? Só tome esse cuidado aqui. Então o valor futuro ou montante vai ser o valor presente. O capital inicial. Quanto que é a taxa 1? A taxa 1 vai ser... Já vou passar na unitária ali, tá? Então 0,0556 vezes 1 mais 0,00548. É isso aí. Esse é o montante. Tranquilo, gente? Acho que é fácil, né? Não tem muito mistério aí. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos deletar isso aqui que eu coloquei. Vou fazer tudo direto agora, tá? Vocês já entenderam, tá? Então eu vou botar só aqui, ó. Nem precisa botar o parênteses. Saiu aqui. É o valor acumulado. 7.583 com 0,3. 7.583 com 0,3. 7.583. Bota um pontinho aqui. Esse é o valor acumulado ao final de 2 meses. Beleza? E qual é a rentabilidade acumulada, gente? Qual é a taxa I acumulada? A taxazinha aí, essa aqui, ó, se tu quisesse calcular aquele izinho ali, deixa eu botar de outra cor aqui. Se vocês quisessem achar essa taxazinha aí, aqui, ó, vou botar aqui, ela seria o que? A taxa acumulada seria o que? Seria 1 mais I1 vezes sempre que for taxa acumulada, assim, ó, você vai fazer aquela continha, menos 1. Mesma coisa. Então seria como aqui? Eu tenho a taxa 1, tenho a taxa 2. Então seria 1 mais 0,00548 vezes 1 mais... Ah, desculpa. Eu botei a taxa... Essa aqui é a 2, né? Deixa eu arrumar aqui. Seria a taxa 1, que é essa aqui, desculpa, né? 1 mais 0,00556 mais 0,00548 menos 1. Fechou. Vamos ver quanto é que vai dar isso? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Essa é a rentabilidade acumulada, tá? Aí sim, se você encontrasse essa taxa izinha, aí você poderia usar a fórmula do montante e levar aqui ao quadrado, tá? Então, obviamente, a rentabilidade acumulada vai ser 1,00556 vezes 1,00548 menos 1. Se quiser multiplicar, o acumulado então deu 1,107. 1,107
Cuidado aqui, ó, ao bimestre, né? Ao bimestre, tá bem? Esse é o acumulado. Beleza, gente, essa rentabilidade, como ele pergunta ali, né? Qual que é a rentabilidade acumulada, tá? Então aqui a rentabilidade acumulada e aqui então o valor, né? O resgate ou o montante. Entendido, gente? Então, show de bola. Então, por hoje está excelente. A gente então aqui encerra. A gente se vê na próxima área e na próxima aula. Um grande abraço para vocês.